Eu dei uma perdida aqui no relógio. Pronto. É um momento de muita... 10 minutos? Tá. Vou acelerar. Bom, isso tudo leva a crer que, desde o final da escravidão, a liberdade, tanto quanto bairro, quanto conceito, deixa a população branca e os que governam São Paulo com muito medo, né? Bom, mas eu fiz a pergunta sobre quem é a liberdade, né? O que é a liberdade, a gente sabe. Eu lidei com... Eu mexi com 30 mil dados de boletins de ocorrências médicas em São Paulo, que são dados que é uma fonte muito privilegiada para o início do século XX, porque como é uma fonte médica, todo mundo da população de São Paulo passou por eles, e eles escrevem sempre o nome da pessoa, o endereço, profissão, e como é médica, no momento de ascensão do racismo científico, como é médica, aparece a cor das pessoas. O historiador é difícil conseguir caçar a cor das pessoas porque não tem foto, né? E quando o sujeito envolvido nessas documentações é negro, ele só é tratado como nacional. Você não vê o apagamento da cor desse sujeito, também está nas fontes históricas, né? Mas essa fonte tem. E aí eu comecei a perceber, assim, bom, no período entre 1911 e 1915, a liberdade era composta por 41% de negros. No período de 16 a 20, 44%. De 21 a 25, 40%. De 26 a 30, 49%. Eram maiores até do que se diz da maioria da população, que eram os italianos, portugueses e espanhóis. Isso na liberdade. E os japoneses? Os japoneses, no máximo, chegaram a 1,18% da população. Isso se estendeu. E eu, avaliando essas fontes, eu fui percebendo que se estendeu por toda São Paulo. Ainda que os negros não fossem maioria em alguns bairros como Brás, a Moca, o Tatuapé, ou o centro de São Paulo, esses pontos figuraram como local de moradia e de trabalho dessa população, como uma alternativa de vida. Eu fui acompanhando na minha dissertação que muitos processos crimes onde negros são presos injustamente por estarem trabalhando e a polícia dizer que eles na verdade são vagabundos e tudo mais, eles dizem, não, eu moro no centro porque aqui eu trabalho melhor, aqui eu ganho melhor, aqui eu consigo pagar uma casa, porque o meu plano de vida é comprar uma terra no interior. E no interior, o que ele está dizendo é a Penha, é o Tatuapé. Morar no centro, nesse sentido, é uma ideia de construção, faz parte de um plano de vida desses sujeitos, né? Então, nesse sentido, não dá pra gente ficar falando, não dá pra gente falar de que a gente, a partir da premissa de que os negros foram desde o início para a periferia da São Paulo. Eles continuaram no centro. Como a gente pode ver aqui no mapa, os grandes polos de concentração negra são a Liberdade, a Sé, a Consolação, a Bela Vista e a Santa Ifigênia. Isso não quer dizer que lá não existiam brancos, mas ali era um polo de morada. E a periferização, lá para a década de 30, acontece. Tanto por um projeto de Estado, né, a gente pode ver aqui o Tatuapé, a Penha, Vila Maria, Santana, mas também acontece por conta desse... Só que as regiões centrais continuam, em números absolutos, porcentualmente a população negra diminui, mas em números absolutos a população negra mantém mantém as suas moradas e as suas profissões nesses locais. Isso me leva a crer que, apesar de todo o esforço de expulsão do Estado, você tem momentos de resistência tem movimentos de resistência nesse percurso. Para exemplificar esse esforço de expulsão do Estado, eu vou trazer uma fala do nosso prefeito gestor, e não é o que vocês estão pensando, é o Washington Luiz, de 1915, esse papo não é novo. Né? E nosso prefeito, gestor, que depois virou presidente da República, tomara que só esse gestor vire, disse o seguinte, para justificar a construção de um parque que hoje a gente conhece como Parque Dom Pedro II,
mas que ali ficava a Várzea do Carmo, que a professora Ana Borani disse. E para justificar o apagamento desse local onde muitos negros moraram e trabalharam, o prefeito ele diz o seguinte: precisamos construir o parque, tá ali, porque o que hoje ainda se vê na adiantada capital do estado é uma vasta superfície chagosa, mal cicatrizada em alguns pontos e ainda escalavrada, feia e suja, repugnante e perigosa em quase toda a sua extensão. É aí que, protegida pela depressão do terreno, se reúne e dorme e se encochoa, à noite, a vaza da cidade, numa promiscuidade nojosa, composta de negros vagabundos, de negras endemasiadas pela embriaguez habitual, de uma mestiçagem viciosa, em todas as idades, todos perigosos. É aí que se cometem atentados que a decência manda calar. Para aí que se atraem jovens entolvados e velhos concupiscentes para matar e roubar. Não obstante a solicitude e vigilância da nossa polícia, era aí que, quando a polícia fazia o expurgo da cidade, encontrava a mais farta colheita. Bom, a noção de branquitude, a ideia de branquitude permeia esse discurso, que ele está dizendo que precisa, no fundo o que ele está dizendo é: precisamos tirar os negros daqui para dar um aspecto de modernidade, tal aspecto que a adiantada São Paulo precisava. Bom, meu tempo é curto, eu só vou passar uma coisa, é bem rápido, juro mesmo, que eu acho que é interessante. Que a contramão desse discurso todo, eu falei da ocupação negra de São Paulo, e ela não é essa São Paulo negra não é só uma São Paulo que morou e trabalhou. Foi uma São Paulo que até hoje mora, trabalha e luta. Luta como os jornais da imprensa negra paulista. Eu trouxe 3 exemplos aqui, só o jornal A Liberdade, o jornal A Elite e o jornal A Voz da Raça, que foi o jornal porta-voz da Frente Negra Brasileira, para dizer que esses jornais existiram no bairro da Liberdade, dentro desse contexto de construção de uma identidade do paulista branco, né? E eles foram jornais que lutaram contra o racismo, pensaram no direito à educação, no direito à cidadania negra. E eles são só 3 exemplos de jornais espalhados, como o coletivo Crônicas Urbanas pesquisou. São só 3 exemplos de jornais espalhados por todo o centro. Eu estou para fazer essa pesquisa ainda, mas só de olhar para os mapas que a gente fez, eu consigo ver que essa população, que esses jornais existiram nos mesmos locais onde essa população que eu pesquisei no mestrado moraram. Bom, acho que é isso. Desculpa se eu estendi, mas muito obrigado. Obrigado, Fábio. Acho que a contribuição da sua pesquisa é muito importante também, né? Esse olhar a partir do viés da branquitude, né, como a branquitude ocupa, na verdade, o espaço urbano e ressignifica a cidade que você trouxe, é super importante. Acho que quando a gente estava montando a mesa, saber da existência do coletivo Crônicas Urbanas foi uma coisa muito, muito importante, muito interessante, saber que existem vários pesquisadores de várias áreas trabalhando essa temática e tentando visibilizar esse assunto, né? Acho que é super importante o trabalho que vocês desenvolvem. A gente tem um espaço de tempo bem curto, bem reduzido, são 18h20, a gente tem mais ou menos 10 minutos. Eu queria propor uma rodada de 3 perguntas e pedir para a Vanessa me ajudar um pouco aqui. Antes de mais nada, meu nome é Kátia, eu queria só fazer um comentário assim, em relação a coisas que me incomodaram, mas que envolve também uma dialética aí e faz parte também dos processos, eu acho. Mas quando você comentou, né, sobre aquela fala do primeiro vereador nipônico, né, de origem nipônica, o entendimento de que, de fato, ele, e eu concordo com isso, ele realmente reforçou estereótipos, reforçou
um lado negativo do que seria a comunidade negra, ao mesmo tempo também ele negou a própria identidade dele, se embranquecendo. Isso é algo que, infelizmente, muitos orientais e muitos asiáticos de diferentes etnias, diferentes origens o fazem. Então, eu, por exemplo, como descendente de coreanos, tenho começado a entrar um pouco mais em contato com a minha própria identidade, né? E também com o entendimento do que seria o racismo dentro desse contexto, né? Que aqui no Brasil a gente não trata tão fortemente em relação a outras etnias, o que é completamente compreensível, mas em outros lugares em que essas relações, né, étnicas são mais diversas, né, e mais complexas e mais, vamos dizer assim, duraram mais tempo, faz mais tempo, isso já tem sido tratado como uma questão racial também, de violência racial também. Então, só queria fazer esse comentário, até porque quando a gente está falando do bairro da Liberdade, né, não tem a ver com a minha, enfim, minha vivência ou nada, mas isso muda muita coisa. Hoje eu aprendi demais sobre um apagamento que eu, felizmente, agora estou entendendo um pouco melhor e fico muito feliz com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se os japoneses, os nipônicos, não se tornaram um bode expiatório dentro de todo esse contexto de um embranquecimento e de uma tentativa aí de apagar outras identidades, bode expiatório que eu digo, por parte dos brancos, né? Então, os brancos fazerem uso de mais um grupo étnico específico para apagar outro ainda mais, entendeu? Nesse contexto que eu quis dizer. Então, a minha pergunta, na verdade, depois de falar tudo isso, seria como que foi esse processo de reconstrução da Igreja do Rosário? Fiquei muito curiosa em saber como é que foi isso, e eu fico um pouco confusa porque ali na região, né, a gente, acompanhando, vivendo a cidade de São Paulo, a gente vai percebendo umas coisas, e hoje ela é muito diferente, aconteceu, enfim, aquele incidente, só para confirmar se é aquela igreja que foi, ou é a outra, do lado. É a outra, a amarela. Tá. E aí, então, queria entender como é que foi esse processo de reconstrução dessa igreja, né? E como que isso foi também visto, né, aos olhos dos governantes, do poderio branco, vamos dizer assim, dentro dessa situação, desse contexto de reconstrução. Boa noite, meu nome é Priscila. Eu queria perguntar, ficando evidente, né, a contribuição do negro na construção da cidade e também evidente o apagamento dessa história, dessa ocupação, eu queria perguntar do ponto de vista legislativo, do direito, até mesmo enquanto mobilização, quais artifícios a gente tem ao longo do ano, né, que a gente vê essas discussões muito só em novembro, né, mas esse apagamento ele acontece durante o ano todo. Que estratégia, por exemplo, a Defensoria ou a própria Câmara teria para prevenir que esses apagamentos, né, continuem acontecendo e até a perspectiva de reverter esses que a gente está perdendo, né? Então, como vocês entendem o que a gente poderia fazer daqui para frente? Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Lennon, sou da União da Juventude Brasileira e nós estamos... Onde que o JB está, a União da Juventude Brasileira? Com a juventude periférica. Nós somos dos extremos periféricos e gostaria de falar um pouco da 10.639 e o quanto isso é importante, o quanto eu tenho visto lá na periferia surtir efeitos na questão do fortalecimento da nossa identidade e da autoestima. Eu pude prestigiar a Feira África que aconteceu no Céu Feitiço da Vila, que é lá na minha quebrada. E é muito bacana, porque assim, a valorização da beleza negra, aquela feira, teve um desfile com crianças do pré, do Fundamental 1, do Fundamental 2, e aí você vê, para mim aquilo ali é algo tão poderoso, porque eu não tive isso, né? Por mais que é uma lei de 2003, mas eu tenho visto agora, né? Vi surtir, efeito ser implementada e aí o efeito que isso tem nessas crianças, né? E aí a gente está aí diante de uma escola sem partido, né? Um debate aí de escola sem partido, e aí
vocês, enquanto educadores, qual a visão de vocês nesse sentido, quanto à questão racial sendo tratada nas escolas, a nossa história sendo tratada na escola a partir da nossa visão, não da visão do colonizador? Okay. Sobre a igreja, houve toda uma movimentação da população que frequentava, né, dos membros da Irmandade, em exigir minimamente que houvesse um espaço, né, para que pudesse construir uma igreja nova, que, por sinal, era um espaço também que era considerado afastado da cidade nessa virada do século aí. Era, inclusive, conhecido por Tanque do Zunega, uma área de várzea, mesmo alagadiça, próximo a Engabaú. Hoje, aterrado, a gente não consegue ter nem noção. E a indenização para a construção dessa igreja. Eu não encontrei muitos relatos falando da construção propriamente da igreja do Paissandu, mas o que eu sei é que, por exemplo, alguns objetos que estavam na primeira igreja foram levados e permanecem na igreja até hoje. E sei também que houve uma tentativa na gestão do Prestes Maia de retirada da igreja já no Largo do Paissandu. A proposta era de construção do monumento que fica na Praça Princesa Isabel, esqueci o nome agora, Barão de Rio Branco. Era justamente um projeto de revitalização também do Paissandu. A ideia era que esse monumento fosse construído lá. E aí houve toda uma mobilização e isso não foi feito, mas houve uma nova tentativa então de demolição da igreja. Acho que é isso. Bom, sobre a negação da identidade nipônica do vereador, eu pensei um pouco nisso, né? Mas é engraçado que, ao mesmo tempo que a condição que ele toma ao se dizer branco e ao negar a sua origem é a condição de criação de um bairro japonês. Eu acho que existe sim, o racismo é causado pela branquitude, e a branquitude cobra o seu preço o tempo todo para as pessoas, cobra o preço ao branco, um preço pequeno, e cobra o preço para as outras raças que não são a raça negra também, né? Mas e isso tem impactos subjetivos muito grandes. Mas tem uma historiadora norte-americana, Barbara Fields, que ela diz que o racismo vai para além da... E eu digo isso com força por conta dessa historiadora ser uma historiadora negra e viver isso na pele. E ela diz o seguinte: o racismo vai para além dos estereótipos, né? O racismo vai para... Ele afeta a condição de vida material das pessoas. As pessoas não trabalham por isso, as pessoas não se relacionam, as pessoas não se relacionam, mas sentem dificuldade nesse relacionamento. Nesse sentido, o racismo ele afeta subjetivamente a pessoa, mas também afeta a barriga, né? A fome, enfim. Nesse sentido, e isso a gente não consegue discutir sobre a população japonesa, por exemplo, em São Paulo. O preço que eles pagaram de abdicar da sua branquitude foi um preço muito mais... O que a gente pode perceber, o que eu discuto, e isso a gente pode entrar nisso, mas comparativamente foi um preço muito mais baixo do que, por exemplo, um pardo que abdica da sua negritude, né? Que a gente pode dizer que abdica e que a gente pode, né? Enfim, a branquitude ela cobra um preço muito alto a todos. Bom, sobre a Lei 10.639 e a questão racial nas escolas, esse contexto de escola sem partido, eu confesso que eu não sei como lidar nesse futuro com os alunos. É difícil falar sobre
sobre uma São Paulo negra sem discutir o conceito de cidadania com os alunos. É difícil você chegar e dizer que cidadania é um conceito dado e que as pessoas têm que se enquadram, e sem discutir que cidadania é um conceito dado que exclui uma série de outras pessoas desse conceito, né? Num contexto de escola sem partido, quando você faz esse tipo de discussão, você é considerado um comunista, né? E isso é muito... Eu tô há algum tempo afastado da sala de aula por conta de outras profissões e tudo mais. Só que isso me vem à cabeça. Acho que talvez por conta desse afastamento de sala de aula, eu tenho o medo desse retorno nesse contexto. O que acontece, né? Mas como a Ana Gonçalves disse, medo é alguma coisa que a gente tem, mas a gente não pode usar, né? Qual é seu nome? Priscila. Em relação à pergunta da Priscila, acho que tem bastante pertinência. Acho que a gente tem que se articular para trazer e visibilizar as pautas do movimento negro o ano inteiro. Acho que o Dia da Consciência Negra é um dia de luta, de resistência, de memória, de história, mas acho que a luta tem que ser permanente, né? Eu acho que esse processo de apagamento da história é algo que tem se revelado, a tarde revelou que tem acontecido de forma permanente, né? Em várias frentes, né? Então acho que exige uma articulação integrada, né? É importante atuar em rede, né? Fortalecer a luta política. E o direito é mais um instrumento que está à disposição para a gente utilizar e manejar, né? É um instrumento normativo para manejar e tentar preservar, né, a memória e a história da população negra. Obviamente, tem algumas decisões de cunho administrativo que a gente não consegue interferir, né? São decisões de gestão pública. Mas isso não impede da gente se articular no legislativo, se articular em audiência pública, ou até mesmo judicializar algumas demandas, né? Não necessariamente a gente vai ter êxito, né? Mas é mais um instrumento que eu acho que a gente tem à disposição para talvez politizar esse processo. Não sei se contempla, foi o que eu talvez pensei. Quer complementar? Boa noite, meu nome é Tuilê, faço parte do NEPEM também. Há pouco tempo eu escutei uma frase que faz ressonância a essa mesa, né, e a geografia. A frase falava o seguinte, né, que a periferia não é geográfica, né? E aí quando se discute o centro, essa frase se marca de forma mais forte ainda, né? Se a gente olha para a periferia e vê o genocídio, a morte dos pretos e as pretas pela polícia, né? A gente olha para o centro, esse genocídio ele é demarcado, principalmente também pelos objetos, né? Faz pouco tempo que a gente viu um prédio no Paissandu caindo, né? E o silenciamento do Estado ainda ecoa nos nossos corações, né? Há pouco tempo, segunda-feira, eu passei por lá, vi um tapume, vi um prédio pintado novamente, a lateral, ou seja, o silenciamento, né, do genocídio, porque a grande maioria das pessoas que estavam ocupando aquele espaço, aquele prédio, eram pretos e pardos, né, negros, né? Então, como que a gente lida com esse genocídio, esse silenciamento, né, dentro do espaço urbano, do centro, que está ecoando? A gente silencia, a gente vê isso, vê o tapume. O que será daquele espaço novamente? O que será, né? Deixa a nossa pergunta no ar. Bom, acho que é mais uma pergunta de indagação. Acho que a gente fica com essa provocação. Acho que pelo adiantado da hora. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Convidá-los para os próximos eventos. A gente continua, não com o Novembro Negro, mas na quarta-feira a gente vai fazer uma mesa lá no Museu da Diversidade Sexual sobre HIV e racismo. Então estão todos convidados. E na semana seguinte a Defensoria Pública de São Paulo vai sediar também um seminário da Semana do Hip Hop. Então convido a todos, a semana de 10 a 14, aqui nesse mesmo espaço, a partir das 18h30. Muito obrigado pelas contribuições e pela presença na tarde de hoje. Só porque eu acabei de pensar numa resposta um pouco mais concreta sobre mecanismos jurídicos,
Eu sou Toshio, sou defensor público em registro e trabalho com povos e comunidades tradicionais lá. E a gente tem algumas experiências de proteção e defesa do patrimônio cultural, né? A gente tem uma legislação federal, a gente tem uma legislação estadual que cuida da proteção do patrimônio material e imaterial, né? Então acho que poderia ser uma boa saída, né? Acho que é isso. Analisar esses instrumentos, né? Sim. Obrigado a todas e todos, né? Voltem em paz e até a próxima.